Pronto, agora sim. Espero que esteja bom para todo mundo. Estamos iniciando aqui a live sobre sexualidade. Vou aguardar vocês entrarem de novo. Desculpem. Estamos tentando sobreviver no que entregam de internet pra gente. Sibeli, agora você já tá online, você tá me vendo bem? Tá tudo certo aí na conexão? Se você já puder me dar um feedback disso, já agradeço. Aí eu tô aqui esperando a Suelen dentro da Gestalt terapia, não são tantos assim. E quem faz e faz bem, a gente tem que chamar, pedir para falar, porque às vezes é difícil. Eu até coloquei lá no chamado, né, sobre o quanto as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com o tema sexualidade, com a própria sexualidade e muitas vezes lidar com a sexualidade do cliente, né? Quantas vezes em supervisão as pessoas ficam um pouco travadas nesse tema. E como é difícil ficar Verdade. travado na sexualidade, né? Então, por exemplo, às vezes eu perguntava coisas como: ah, você está atendendo um casal, mas você já perguntou para ele se eles têm feito sexo? E aí o aluno virar para mim e falar assim: mas como que eu faço isso? Eu falei: ué, dessa mesma forma. Simples É, assim, vocês fazem sexo. Eu não perguntaria: vocês almoçaram? Não seria natural você perguntar para alguém: vocês exatamente. almoçaram? Vocês querem uma água? Agora, por que eu posso perguntar se a pessoa quer uma água, mas eu não posso perguntar para um cliente que veio se trabalhar, que obviamente tem questões como que tá o sexo do casal, para o casal. Então, eu É, acho que é um pouco nesse intuito, né, também que eu estou te chamando, porque eu acho que tem algumas coisas mistificadas um pouco na cabeça dos psicólogos e dos terapeutas, que eu acho que você talvez possa nos ajudar um pouco com isso. vamos lá, com certeza. Esse é o meu objetivo, né? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? A gente se conhece desde 2002. Caraca, é muito tempo, Paula. Você foi minha monitora na PUC. Tô Então, são velhinha muitos já, gente. anos. Na verdade, é porque eu comecei a fazer psicologia muito jovem, assim, É, entendeu? a gente Saí começou da muito barriga da minha cedo. mãe. Foi assim. A gente começou muito nova na psicologia, então é por isso. Mas é uma honra estar aqui com você. E eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? De ajudar, de esclarecer e desmistificar. Porque eu também percebo muito isso, Paulo, que você está falando. É, não só em atendimento de casal, né? Mas assim, eu até uma vez, há um tempo atrás, eu fiz uma supervisão e a pessoa também tinha essa dificuldade de falar. Por isso que ela falou, eu queria falar com você, porque eu também tenho essa dificuldade de como perguntar. E aí foi exatamente o que eu falei, mas você tem que lidar com isso de uma forma natural, porque se você não lida, o seu cliente vai achar que ele não pode falar disso com você. Ele não vai se sentir confortável, ele não vai confiar, vai, sei lá. Aí também vai vir as questões dele, né? E aí o quanto que isso acaba atrapalhando a relação, né? A intimidade, né? O vínculo do terapeuta-cliente. Em atendimento de casal, eu realmente também, quando eu atendo os casais, eu lido com isso de uma forma também super natural. Porque eu sempre busco desmistificar nas minhas lives, né? Sempre quando eu falo de sexualidade, do quanto que é importante a gente entender sexualidade de sexo. Porque é diferente uma Sim. coisa da outra. E as pessoas, elas sempre, quando eu falo que, né, que eu sou sexóloga e tudo, aí sempre tem aquelas brincadeiras. Ah, nossa, mas então você sabe muito de sexo, você não sei o que de sexo, você deve transar todo dia. E sabe, são esses mitos que eu falo assim, tá, mas a sexualidade é muito mais do que o sexo mesmo. Então, caramba, né? Vamos ampliar isso, vamos entender disso, do quanto que realmente é importante a gente esclarecer, né? O sexo nada mais é do que o ato sexual em si, e quando você diferencia o gênero, né? De masculino ou feminino, ok, que hoje tem, né? Toda essa novidade aí, mas de qualquer forma, é assim que a gente fala sobre o sexo.
E a sexualidade, ela é muito mais ampla do que isso, né? É a forma como você lida com você, é a forma como você lida com os cuidados com você, o seu conhecimento do seu parceiro, da sua parceira, sabe? A intimidade que você vai ter, como você gosta de ser beijado, de ser tocado, de ser acariciado. Tudo isso vai fazer diferença na forma como você lida com a sexualidade. Né? E eu sempre digo que a sexualidade, ela é a energia, né? Energia vital, é a energia que nos motiva a agir, a fazer as nossas atividades do dia a dia, sabe? Então, se a gente às vezes está com uma energia sexual baixa, a gente acaba, e aí eu pegando um pouco da Gestalt terapia, né? Porque nós somos um todo, né? A gente não divide mente e corpo. Então, assim, é bem provável que você também não esteja tão ativa, não esteja tão com tanta energia para as outras atividades também, no geral. Porque se essa energia está baixa, é bem provável que o seu todo também deve estar baixo, está desequilibrado, precisa realmente entender o que está acontecendo. Por isso que é muito importante o processo terapêutico, a gente ter esse processo de dar-se conta, né? Que na Gestalt terapia a gente fala muito da awareness, né? Que não tem muito a tradução, mas é isso, é a gente poder fazer contato, é a gente poder entender, caramba, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o outro? Como é que eu posso melhorar a minha relação? E aí a minha relação é num todo, não só a minha relação sexual. A minha relação sexual é um ganho de todos os outros ganhos que a gente pode ter ao longo da nossa vida, porque a sexualidade é isso, é desde quando a gente nasce até quando a gente morre. E a gente está lidando com isso sempre, diariamente. Só que muitas das vezes as pessoas acham que, não, eu já passei da fase, não, eu estou muito velha para isso, eu não tenho mais vontade de nada, e simplesmente não busca nenhuma forma de, caramba, mas como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso... Porque, assim, não só melhorar, mas eu acho que principalmente quando você está numa relação a dois, é você ter essa intimidade com o seu cônjuge. De chegar e falar assim, caramba, não tá bom pra mim, mas será que tá bom pra ele? Porque isso, olha, Paula, de verdade, todos os atendimentos de casal, e você, né, foi aqui... eu fiz a parte de sexualidade, ótimo, de casal com você, fiz também lá na Sandra, mas acabei fazendo muito, você me ajudou muito. Mas é incrível como que eu mais percebo numa relação de casal a dificuldade quando vem até por uma questão sexual é a falta de diálogo, é a falta de comunicação. E que realmente, assim, as pessoas acham que isso não é importante. Não, mas a gente conversa. Tá, mas vocês conversam sobre sexo? Aí fica, sabe, às vezes fica aquela coisa assim, você percebe que tá desconfortável falar sobre aquele tema. E aí eu falo, do mesmo jeito que vocês falam sobre outras coisas, de tipo, sei lá, o que vamos comprar no mercado ou na farmácia, para onde vamos viajar, como é que você gosta, do que eu gosto, como é que a gente pode melhorar e criar uma intimidade melhor, um ambiente mais prazeroso. E isso, na maioria das vezes, não é dito. É raro os casais que conseguem ter essa como é que fala? Essa harmonia na hora de falar, essa tranquilidade, essa leveza na hora de falar sobre sexualidade, sobre sexo. Eu te escutando, Célia, me vem... você falou, né, sobre as funções de contato, enfim, sobre até o que o pôster, né, coloca lá como as funções de contato, além das 5 básicas, né, que todo mundo aprende no colégio, né? Tem também o mover-se, né? E o expressar-se, né? O falar. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, é interessante porque para que o sexo aconteça com qualidade, na verdade a gente precisa ter todas essas funções de contato ativas naquele momento. Né? Porque como eu poder fazer sexo sem o paladar? Como seria, né, sem poder provar, experimentar? Como seria o sexo sem um toque? Como seria o sexo sem mover-se? Como seria... E quando a gente fala, quando você traz isso, me traz a importância de eu compreender como que está realmente o sexo
do meu cliente, compreender isso, porque ali, em pequenas falas, como proibições ou falas do... Né, por exemplo, com certeza você já recebeu isso, provavelmente todo mundo que está aqui assistindo já deve ter recebido ou vive isso. Quando um cliente chega na sessão e fala assim, você pergunta coisas simples, como, sei lá, a pessoa, supondo que já seja uma mulher de seus 20 anos, 22 anos, e seja virgem. E aí você pergunta para ela, tudo bem, o ato sexual não necessariamente precisa de um outro. Né? Você pode se masturbar. Como que tem sido isso? Não, nunca fiz, nunca nem me toquei. Ou até mesmo mulheres que são casadas e etc., e que chegam na sessão e você pergunta como que tá o sexo, elas falam que estão sem libido, sem atração e etc. E aí você pergunta, tá, mas você tem se masturbado? Porque é uma medida, né? Uma coisa é eu não estar afim de fazer sexo com outra pessoa. Outra coisa é eu não querer fazer sexo, não ter libido. Né? Essa é uma grande medida, né, pra gente saber. E aí a pessoa vira e fala assim, não, nunca nem me toquei. Como se fosse algo absurdo. E aí você fala, não, algo absurdo. Não, mas como não? Por que não? O que acontece? Não, porque é sujo, não é bom. Então, assim, quando a gente vai vendo isso, a gente vai vendo as funções de contato, né, as disfunções de contato acontecendo o tempo todo. Né? Desde uma introjeção até uma projeção, enfim. O sexo, ele tá, é como se tudo isso tivesse, fosse muito claro visualizar as funções e as disfunções de contato. Isso faz sentido para você ou eu tô... Você que é sexóloga, mas conforme você foi falando, isso foi me dando uma imagem a respeito disso. Faz total sentido, porque é exatamente isso até que fica para mim, né, como figura. Porque me chama a atenção, realmente, as pessoas quererem resolver o problema, mas praticamente não querer fazer nada. Tipo, uma pílula mágica que vai salvar alguma coisa. Né? E não. E aí, no que, por exemplo, numa terapia sexual individual ou de casal, mas assim, a individual, por mais que assim seja um processo um pouco mais breve, né, do que um processo terapêutico em si, mas ainda assim eu preciso voltar lá atrás, porque muitas das vezes é alguma coisa lá de trás. Né? Às vezes algum impacto, algum forte impacto que fez com que aquela pessoa travasse e, tipo, não posso, é feio. Pode ser um abuso ou qualquer outra coisa, né? Ou, às vezes, por uma repetição. E aí, às vezes, o que aparece muito para mim? Não pode, fecha as pernas, isso é feio, você é uma menina, você não sei o quê, não faz isso é errado, isso é sujo, isso é pecado, isso não sei o quê. E aí, de tanto que você vai ouvindo aquilo, você acaba acreditando que aquilo é uma verdade, você introjeta aquilo, e aí, imagina, você chega para a sessão achando que aquilo ali é realmente errado. Tipo, eu me tocar, não. Mas, tipo, a minha mãe, a minha avó, sei lá quem, me falou que eu não podia fazer isso, porque é feio, porque é errado, porque eu vou pro inferno, ou sei lá onde. E aí, assim, não estou questionando nenhuma religião. Tá? Porque esse não é o objetivo. Mas, assim, eu acredito, e olha que eu sou cristã, e eu acredito que se existe, por exemplo, o clitóris, ele é um órgão que serve exclusivamente para dar prazer. Ele tem mais de 8.000 terminações nervosas. Me diz para que Deus criaria isso se não fosse para você ter prazer? Se não fosse para você se conhecer mais e saber, caramba, como é que eu gosto? De que jeito que eu gosto? Fazendo como? Não faz sentido para mim, entendeu? Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas de que, assim, o que é feio? De repente é feio você fazer isso ao público? De repente isso pode ser. Então, qual é a melhor forma até para você lidar com crianças, né? Porque às vezes isso acontece naquela fase infantil em que a criança está descobrindo e aí uns chamam de cosquinha, outros chamam de eu sinto um nervosinho, o nome que quiser dar. É só dizer que aquilo ali é um momento que você precisa fazer assim, é seu momento, é você com você. E não é para você fazer com ninguém, não é para ninguém te ajudar. Porque isso é muito importante, porque senão a pessoa, a criança já fica travada desde pequena, entendeu? E isso vai atrapalhar muito a sexualidade dela quando ela realmente precisar explorar
ou quiser desfrutar disso, ela vai ter vários bloqueios, sabe? Emocionais, bloqueios sexuais. Às vezes podem até chegar a físicos, Paulo, porque existe, por exemplo, o vaginismo, que é uma contração involuntária da vagina, porque justamente é isso. É uma coisa que está fora da gente. Eu não consigo controlar um vaginismo. Então, a gente precisa... Por quê? Tem muitas questões emocionais por trás que, às vezes, a gente vai colocando isso e isso acaba bloqueando. Então, existe todo um exercício, todo um cuidado emocional, tratamento com fisioterapia pélvica, com ginecologista, para justamente poder destravar, né? Relaxar essa pessoa e essa vagina de que, calma, não é bem assim, é possível sim ter prazer, é possível você poder relaxar e ter prazer, né? Mas aí, é claro, tem todo um cuidado que precisa ser olhado e que muitas das vezes precisa ser olhado lá na primeira infância, em que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que lidar. Imagina, meu filho começa a fazer isso, o que eu faço? Não sei o que eu... Já vieram várias mães conversar comigo. Até eu mesmo, no dia que vi, eu fiquei assim, caraca, e agora? O que eu faço? Eu converso, não converso? Não sei o que... Aí eu fui e falei, olha, filho, deixa eu te falar, isso aqui, eu sei que pode ser gostosinho, pode fazer uma cosquinha, mas faz no seu quartinho, faz no momento só seu, o seu momento é gostoso para você, mas você precisa fazer no seu quarto, ter esse momentinho para fazer, porque não é para fazer aqui na sala com todo mundo, porque as pessoas podem ficar vendo e aí não vai ser legal, de repente você pode até ficar envergonhado. Ele, assim, tá bom e tá tudo certo. Não vi ele fazendo outras vezes, mas assim, eu fui até onde foi a necessidade dele. Eu acho isso também importantíssimo, a gente, até para quem de repente atende criança, né, que fica com esse medo, o terapeuta fica, caraca, e agora? Porque eu lembro quando eu atendia criança, que vinha criança que falava assim, não, mas ela tá se masturbando, e aí, tipo, bota pra terapia porque tem alguma coisa errada, né? E aí o terapeuta que não tem essa experiência, fica com medo, trava, diz que não atende, que é melhor não, porque não sei o que lá. E não, é só, assim, avançando conforme a necessidade da criança, conforme a necessidade do adolescente, ou até mesmo no adulto, e de explicar. Eu acho que quando a gente está na fase adulta, a gente precisa informar mesmo dessas pessoas que, de repente, foram travadas lá atrás. Sim, você pode se conhecer. E aí, eu sempre pergunto para as mulheres, quando eu dava o curso presencial sobre sexualidade feminina, eu sempre perguntava assim, você por um acaso conhece a sua vagina? Você já viu a sua vagina? Porque assim, não existe uma forma só. Então você chegar, pegar um espelhinho e olhar para ver se ela é mais entumecida ou não, né? Maiorzinha, mais carnudinha ou não, se os lábios são para fora ou não, como é que é o clitóris, ela é mais clara, ela é mais escura, sabe? Isso tudo é importantíssimo para você. Para você, e eu tô falando quase a história do ter orgulho da própria vagina, assim como os homens têm orgulho do próprio pênis, né? Sim, e as mulheres... Eles têm orgulho, né? Aparece numa foto recentemente, eu acho, foi semana passada, você me corrija, eu não sei se você sabe disso, apareceu uma foto de um cantor com sunga, que a foto dele foi até proibida, né, na internet, porque era obscena, só porque aparecia, enfim, o volume dele. E isso é interessante porque vem a coisa assim, olha só que orgulho, né? As pessoas foram lá, travaram a foto dele porque o pênis dele era grande e aí com isso ele se sente orgulhoso disso. Ele vem gravar depois, inclusive, rindo sobre aquilo. Aí eu fiquei imaginando como seria se fosse uma mulher que fosse travada uma foto porque ela sentou um pouco mais aberta e alguém virou e falou assim, nossa, que bonito, olha a coloração da perna dela, né? Uma coloração rosada, uma coloração bonita e etc. E aí imagina, né? Eu não consigo nem imaginar como seria, né? Porque é muito louco. Mas assim, porque, é claro, eu não acho que ninguém tem que sair por aí mostrando nada para ninguém. Mas isso é interessante o quanto tem uma possibilidade de um olhar diferenciado para gêneros, independente do ato sexual em si, mas assim, do órgão sexual é um pouco diferente, a forma como falamos, e também a dificuldade que o terapeuta tem de fazer perguntas. Claro, assim,
Não é importante um terapeuta saber quantos centímetros tem o pênis do seu paciente? Não. É importante você saber se ele traz alguma coisa sexual ou traz alguma coisa relacionada a isso. É o quanto ele se sente satisfeito com o tamanho do pênis. E acabou. O quanto ele consegue usufruir daquilo, o quanto ele consegue trabalhar com aquilo, o quanto ele consegue se dar prazer na relação com aquilo, o quanto ele conversa ou não com as parceiras, o quanto ele está ou não presente, né? Então, e tem coisas que são bem interessantes, porque assim, tem clientes que é interessante, os homens, que eles falam mais de sexo abertamente. Eu acho que quase todos os homens que eu já atendi em algum momento falaram de sexo. As mulheres não necessariamente falam, verdade, passam como não precisasse falar disso. E os homens acabam falando, né? Porque falam da mulher que saiu, se sentiu prazer, se não sentiu, se foi bom, se não foi. E é interessante que eles sempre relatam algo assim. E aí eu percebi que a relação não estava boa quando eu já não tinha mais vontade de fazer sexo com ela. Eu acho que quase todos já falaram isso. Sim. E as mulheres, elas falam coisas como... podem falar essa mesma frase, que é fantástico, mas às vezes elas falam coisas assim, mesmo eu não tendo vontade de fazer sexo, eu quero estar com ele. E é interessante porque, assim, em que lugar está a sexualidade, né? Para um e para outro. Cada um, sim. Né? É claro, assim, eu já escutei também casais opostos, onde o homem diz que não tem vontade de fazer sexo, a mulher diz que tem muita vontade de fazer sexo, que fala que já vestiu lingerie, etc., e que ele não se anima. Então, assim, do que a gente está falando ali? Né? Do que a gente está falando sobre essa medida entre os casais, entre as pessoas, e que isso não chega a um caminho, né? E aí, enfim, só vou te dar um exemplo de uma situação que eu passei. Eu atendia um casal onde uma parte não tinha desejo algum. Já tinha feito terapia, já tinha ido a sexólogo, já tinha feito exame hormonal, já tinha ido em ginecologia, já tinha feito tudo. E a outra parte tinha muito desejo. E se resolvia sozinho, comprava vibradores, etc, enfim. Mas não, queria com você, né? Assim, quero com você. Sim. Não é com objetos, eu quero com você. E a outra parte dizia, mas para mim, uma vez ao ano, ok. É para mim suficiente. E aí é interessante porque, assim, como que é chegar numa medida e o que fazer nessa medida? Né? E um dos exemplos que eu dei nesse casal foi assim, imagina que você tem 9 almofadas e a outra parte tem uma almofada. E agora vocês querem trocar. Você tem 9 almofadas. Só vai receber uma, porque só tem uma almofada. O que você quer fazer? Você quer dar as 9 em troca de uma? Como que você vai resolver isso? Aí ela ficou me olhando, pensando, ela falou, não, vou dar uma almofada. Só tem uma para me dar, eu só posso dar uma. Aí a gente troca uma por uma. Aí eu falei, tá. E é justo? É bom? É. Mas o que eu faço com as outras 8? O que você quiser. E aí ela pergunta, ficou claro que ela falou assim, então você está me dizendo que é melhor eu ter amante. Porque se eu tenho essas 8 sobrando, eu posso ter amante. Eu falei, não, porque existem outras formas de você resolver isso, além de com outra pessoa. E aí você pode checar até se tudo bem, né? Dentro dessa parceria, você cabe. Isso dando essa parceria ou não, até amante, enfim. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas... Se for bom para os dois, com certeza. Para os dois, não sou eu que vou medir isso. Agora, o fato é, se você tem 9 almofadas e o outro tem uma, não dá para você dar as 9 esperando receber 9, porque ela não tem 9 para te dar. E eu acho que é um pouco isso que vai acontecendo na sexualidade, inclusive na falta, como você iniciou hoje a live falando, da falta de verbalização a respeito disso, que é quando eu não converso com meu parceiro, com a minha parceira, eu não me dou conta de que eu tenho mais ou menos para oferecer.
Sim. E qual vai ser a medida que vamos achar? Porque não dá para quem tem menos catar pela rua mais, né? Sair roubando dos outros para poder ter mais e fingir que tem mais. Porque, de fato, não tem mais. O outro percebe que não tem. Né? Então, assim, isso vai me chamando a atenção e aí eu não sei como que fica para você, se você tem outras ideias e até ideias de como que os terapeutas podem investigar isso e às vezes sem sair do seu lugar confortável, porque também não adianta, mas como que a gente pode abordar isso com os clientes? Então, na verdade, o mais importante é ter, para você, terapeuta, é que isso seja claro e que você não julgue, né? Porque às vezes eu já vi situações de tipo, sei lá, tipo sexo a três, é normal, um relacionamento aberto e tudo bem. Você não pode chegar e ficar fazendo caras e bocas porque isso também acaba atrapalhando a relação. E eu digo isso porque, assim, às vezes existem pessoas que falam coisas até, sei lá se mais pesadas é a melhor palavra, tá? Mas coisas que de repente você não conhece, né? E aí você fica, caraca, mas como assim? E aí você não pode entrar no seu julgamento. Porque é isso. O que você precisa entender tem que estar bom para a pessoa e tem que estar bom para a relação. Se tá bom para a pessoa e tá bom para a relação, acabou, sabe? Eu acho que é isso que importa. Você não pode ficar julgando isso. E aí, por exemplo, isso acontecendo numa relação, é importante você ter essa clareza para justamente isso não ficar desequilibrado. E aí é exatamente assim, experienciar, né? Que formas que você tem para poder realmente estimular um prazer maior. E aí, assim, às vezes, por exemplo, eu já atendi de tudo também. E aí é uma mulher que tem muita vontade e um homem que ele não é nem que ele não tenha vontade, ele até tem vontade, mas ele não tem tanta vontade como ela tem, de tipo, todos os dias, todas as horas. E aí, o que frustra ele? Ele chegar e, assim, fizeram, um exemplo, fizeram um final de semana todo, foi maravilhoso, às vezes chegou a fazer até, sei lá, 2 vezes e tudo, mas aí, numa vez que ele não quis fazer mais, mas ela já tinha gozado e tudo, várias vezes, mas ele, tipo, não deu conta, ela ficou frustrada e cobrou ele. E aí ele se sente, tipo, merda. Porque ele fala assim, porra, eu não consigo. Eu dou muito prazer, mas, porra, no momento em que, tipo, pra mim eu já consegui me satisfazer, ela também já tinha se satisfeito, mas ela queria mais. Porque aí é aquilo, né? O que acaba que ela sempre quer algo, que é a coisa das almofadas, né? Que ele tá conseguindo. E aí fica esse. Tá ótimo aí hoje, seus meninos estão maravilhosos. Meu fundo musical tá maravilhoso, né, gente? Tá ótimo. Eu sei o que é isso, porque hoje o meu tá dormindo, tá tudo certo. Mas é resultado do sexo, gente. Exatamente. Mas aí o quanto que isso frustra o outro lado, porque, caramba, e aí depois o que eu achei bacana é que ele conseguiu falar isso pra ela. Ele falou, poxa, olha só, tava super legal, a gente tinha... eles viajaram, e aí era uma das coisas que eu acabo pontuando na terapia de casal, são, sei lá, exercícios, dinâmicas, o nome que quiser ser dado, mas exatamente de poder sair da rotina, ver o que pode melhorar, sabe? Então, assim, aí nesse caso, era durante a semana, num horário, eles têm horários flexíveis, então era em algum momento de segunda a sexta poder fazer alguma coisa diferente, sei lá, ir a um hotel, ou se de repente desse em casa, né? Por causa de criança agora é mais complicado, mas assim, que eles pudessem fazer esse momento do casal. E que, tipo, sei lá, 2 horas seriam o suficiente, porque ele reclama que ela quer sempre de noite, ele tá muito cansado. Então, vamos equilibrar isso. E aí, uma das outras propostas é que quando eles viajam é tudo maravilhoso. Então, vamos colocar a cada 15 dias ou uma vez ao mês, um final de semana, uma diária. Às vezes, vai em Itaipava ou em Petrópolis, região dos lagos, sabe? Alguma coisa que você... Ou vai no hotel do lado da casa também, já tá ótimo, né? Vai no hotel de lado também dormir, entendeu? Mas é isso, para saírem da rotina. E isso é que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas com isso.
porque fala assim, mas tem que ter hora para transar. Não é exatamente hora para transar, mas hoje eu aprendi, Paula, que a gente precisa criar um tempo para isso, assim como a gente não vai, na nossa rotina da semana, a gente não vai ao mercado, a gente tem um dia que a gente vai à feira, que a gente vai ao mercado, que a gente vai à farmácia, ou que a gente atende. A gente não tem isso ao longo da nossa semana. Por que a gente não implantar isso de o momento do casal? Sabe? E isso, quando eu aprendi, fez toda a diferença. Aí eu acho que entra aqui na coisa que a Desorzifa, complexo seu nome, mas eu não sei se é esse o nome, enfim. Mas ela fala sobre que é importante a gente compreender como era a relação no início do casamento ou da relação e como que é hoje a história do casal na sexualidade. E aí, assim, eu acho que isso é importante, sempre é importante entender a história do casal. Só que é importante a gente entender a história do casal, e aí você me corrige se eu estiver errada, mas assim, eu acho que é importante a gente entender a história do casal, porém contextualizá-la. Porque a Fabiana, obrigada, Fabiana. Porque se eu no início da relação, eu tenho muito amor, né? Muita paixão, não é nem amor, tenho paixão. Tenho tesão inicial da novidade, que é algo completamente diferente de 14 anos de um relacionamento, né? O primeiro ano de um relacionamento é maravilhoso, a gente sobe em árvore, transa na rua, tá tudo lindo, né? Depois, 14 anos, 20 anos, 50 anos, já não é mais assim. Esse é um ponto importante a gente contextualizar. Então, assim, uma coisa é o sexo na paixão, na conquista, onde eu faço sexo sim para tentar conquistar o outro, é natural isso. E depois que já está conquistado, eu já não preciso me esforçar tanto. Isso é importante a gente compreender e pontuar de alguma maneira. E aí eu acho que a outra coisa entra no que exatamente você está falando, e que várias vezes eu também trabalho com os casais, que é exatamente isso que você está falando, que é assim, quando a gente namora, cada um mora na sua casa, quando eu encontro outro, eu me preparo para encontrar outro. Né? Eu tomo banho, coloco o melhor perfume, né? Vou me maquiar, vou tratar, arrastar, fazer o que precisar. A gente faz isso, a gente se prepara para esse encontro. E como a gente não se encontra o dia inteiro em qualquer oportunidade, muitas vezes a gente combina. Olha, essa noite, vamos dormir no motel, vamos fazer uma coisa diferente, vamos aproveitar que não tem papai e mamãe em casa, vamos dormir aqui em casa juntos. Vamos aproveitar, ou então aquele tempo, sabe, que a mãe diz, olha só, filha, eu vou ali rapidinho, comprar um negócio ali no shopping. Temos 1 hora, agora! Não importa se estava com vontade ou não, é a 1 hora da oportunidade. Cria-se a vontade, exatamente. Claro. E quando a gente é casado, tem a ideia ao contrário, que é qualquer hora pode acontecer. Então o que precisa ser agora? Tô cansada. Trabalhei o dia inteiro. Deixa pra amanhã. Psicólogo, então, né? Escutou o problema o dia inteiro. Deixa amanhã. Ai, vamos pro final de semana. Final de semana a gente vai estar mais leve. Aí as crianças não dormem, a coisa não acontece. Aí quando você vê, você tá super cansada. Aí você fala, ai, pelo amor de Deus, sério, que você ainda quer uma atividade física. Porque é uma atividade física também. É uma atividade né? Então, física, assim, é verdade. Ai, não tô afim. Ai, não tô afim. Ai, sério, você quer que eu vá tomar banho agora? Pra gente poder fazer... Ah, não vou tomar banho, não. Ou vai ser assim, suja mesmo, ou não tem... Isso acontece no casal o tempo inteiro. Sim. Só que assim, e isso vai empurrando, porque não tem oportunidade. Então, quando você fala sobre isso da agenda, de agendar, de programar, apesar das pessoas às vezes olharem com mal, né, assim, olhar como se não fosse uma coisa boa. Como assim? Sexo vai ser programado? Vai! Sexo com hora marcada? Vai. Porque faz parte da preliminar. Marcar um jantar, comprar um vinho bom, e etc. Enfim, cada casal vai ter o seu jeito de fazer, mas isso tudo faz parte. E se eu não tiver pré-programada, eu não posso esperar que o outro
chegue super animado para aquilo, porque não necessariamente vai chegar. Né? Vai chegar cansado do trabalho, querendo só dormir, tirar o sapato e descansar. Né? Às vezes não tem nem energia nem para tomar banho, gente. Que dirá para fazer sexo? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, muitos clientes nossos de casamento, de casal, enfim, eles muitas vezes chegam com essa demanda e não se dão conta desse pequeno detalhe que é óbvio que era diferente. Né? A oportunidade era diferente. Agora a oportunidade pode existir a qualquer hora. E aí com isso a gente empurra. A gente deixa para depois. Não precisa ser agora. Não tem urgência para que isso aconteça. Né? E aí, enfim, vou mudar de áreas para bugalhos, mas eu fiquei pensando o seguinte, que esse mês eu li um livro, que é de um médico, na verdade, que ele fala sobre infertilidade. E ele falando que uma das perguntas que ele mais escuta quando ele vai falar alguma coisa, etc., é que, obviamente, quando você vai trabalhar com infertilidade, você tem que fazer a pergunta clássica se esse casal faz sexo. Sim. Porque uma das grandes causas da infertilidade é a falta de sexo. Apesar dos casais, às vezes, terem dificuldade de ver. Então, assim, às vezes, ao invés do casal ir numa sexóloga e numa terapia, eles vão numa clínica de infertilidade e ignoram falar sobre o assunto. Porque eles não querem assumir que não fazem sexo. Então, eles encaram a infertilidade, mas não encaram a falta de sexo. Né? E aí, ele colocando isso, que as pessoas, às vezes, vão falar sobre isso com ele e que ficam assim... mas aí como que a gente trata esse assunto? Como que eu vou virar pro paciente e perguntar se eles fazem sexo? Se eles estão se dizendo inférteis, né? Não é melhor fazer os exames e depois a gente vê o que acontece, etc. E aí ele dizendo que, na verdade, ele arruma um jeito de perguntar isso quando ele vai falar sobre o espermograma. Que aí uma das coisas que ele fala é assim, olha, o espermograma é o seguinte, você vai ter que agir conforme o seu intervalo do sexo. Então, assim, quanto tempo mais ou menos entre o sexo e o próximo para você ejacular? E aí ele tenta marcar junto com isso, que é uma maneira delicada de cortar, de vir por fora e chegar na resposta. Só que aí eu fiquei lendo aquilo e fiquei me perguntando assim, gente, mas para que tanto rodeio para fazer uma pergunta tão óbvia? Perguntando aqui. Falei, gente, qual a dificuldade de falar sobre isso? E aí eu queria te escutar isso. Como que é isso, assim? Como que é perguntar sobre isso? Quais são as perguntas que podem ser delicadas e por fora, se o terapeuta tiver dificuldade? E quais seriam as possibilidades de uma pergunta direta? Na verdade, assim, as perguntas clássicas que precisam ser perguntadas, principalmente, eu te digo, num relacionamento, numa terapia de casal, e quando numa terapia individual, você percebe que tem essa questão de sexualidade. De repente, uma falta de libido, de repente, uma anorgasmia, para quem não sabe, ausência de orgasmo. E aí, essa ausência de orgasmo, é bacana você saber se a pessoa nunca teve orgasmo ou se ela não está tendo naquela relação, porque faz diferença uma coisa da outra. E aí, essas coisas precisam ser perguntadas com tranquilidade. E aí, assim, e aí? Qual é a frequência do sexo? Quantas vezes vocês fazem? Vocês costumam chegar ao orgasmo? Como é que é? E isso é naturalidade, porque é do mesmo jeito que você pergunta como é que você lida, então, com o seu filho com relação a isso, isso e isso? Como é que as coisas no seu trabalho? São perguntas assim, porque não pode mistificar, né? Mitificar tudo isso, porque perguntar a frequência faz com que a pessoa se dê conta, porque às vezes ela nunca se deu. Eu vou te falar, Paulo, eu atendia um casal na Tijuca, e aí era quinzenal o atendimento. Olha isso. E aí eu atendia sempre terça-feira. Teve um dia que ela chegou e falou assim, Suelen, lembrei de você esse final de semana. E eu, tá. Não, porque chegou domingo à noite, eu falei, caraca, a gente não transou, a gente tem que transar, porque senão a Suelen vai brigar com a gente. Falei, oi? Não, aí eu falei, que é isso? Falei, como assim? Eu não queria ter aparecido assim. Não sou eu que vou brigar, vocês não têm que fazer o sexo porque eu vou cobrar ou porque tá na hora, porque
Mas olha só como é que é o mecanismo dela de tipo, eu não tenho vontade, então eu tenho que fazer porque eu estou numa terapia sexual, porque eu sei que... E ela meio que, assim, descarta completamente os sentimentos do marido. Ela não tem vontade e não se esforçava e meio que fazia porque tinha que fazer. Às vezes uma vez na semana, às vezes a cada 15 dias. Então, você vê, eu apareço de uma forma meio que vou obrigar? Não, cara, não é o meu objetivo. Eu não quero isso, sabe, como terapeuta. Eu quero que você descubra o que está acontecendo. E aí, claro, a gente foi trabalhando, ela teve uma educação muito rígida, sabe, dos pais, não podia um monte de coisa. Os pais tiveram ela bem mais velha, foi tipo temporão, entendeu? Ela tinha irmãos muito mais velhos, e aí ela foi uma temporã. Então... Já era isso já era complicado, né, na vida, não podia um monte de coisa, tinha que mentir sempre para tudo, quando era adolescente, então isso dificultou muito. E por mais que ela tenha dito que melhorou muitas coisas, por exemplo, era só no escuro, era só praticamente com roupa, não podia um monte de coisa, não sei o quê. Aí em alguns momentos, por exemplo, que eu vou falar de uma pergunta delicada, é que eles ficaram meio sem graça de falar sobre o sexo anal. Porque para ele era um desejo que ele tinha e ela, tipo, nem pensar em hipótese alguma. E aí eles meio que ficaram, não. Aí eu falei, é o quê? Sexo anal? Eu tive que esclarecer para eles. Aí, então, pô, para mim não dá, porque para mim, aí é aquele ditado, né? Para mim é só saída, não tem como entrar isso, blá, 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 blá. E aí ele falou, não, eu entendo, eu respeito, mas assim, eu tinha vontade, tinha curiosidade, tudo, sabe? E era um cara que gostava, assim, tava realmente querendo, sabe? Não era o tipo da pessoa que, então tá, já que ela não quer, vou procurar por fora. Não, sabe? Ele tava querendo realmente, ele ama, ele queria estar com ela. Isso para ele era muito importante, dela ter prazer, dela gostar, sabe? E ela até às vezes falava assim, Suelen, eu não sei o que acontece. Porque assim, quando eu começo, assim, para começar é muito ruim, é um saco, é aquela coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. São tantos deverias, né, que acaba que realmente dá trabalho. Mas depois que eu começo, nossa, é tão bom e tudo, aí eu gosto, é tão gostoso, eu não sei por que eu não faço mais vezes. E eu falo, por que de repente você não tira esses tanques do dia a dia? Por que tem que ser de luz apagada? Por que tem que ser com um banho tomado? Por que tem que ser tal dia da semana? Por que tem que ser sei lá o quê? Caramba, sei lá, experimenta um dia fazer. Tanta coisa para fazer antes do sexo acontecer que até cansa, né? Pro sexo acontecer. Porque você fala, meu Deus do céu, vou ter que fazer tudo isso pro sexo acontecer. E aí, assim, às vezes aquela rapidinha tem um potencial absurdo. E é claro, não é você ficar fedendo, não é você o dia inteiro que não tomou banho, mas de repente, sei lá, você tomou banho de manhã, você tá em casa, e aí você não saiu, você não tá suada e tudo, entendeu? Sei lá, às vezes isso pode ser prazeroso. A gente também libera hormônios e cheiros que podem ser super estimulantes para o outro. Mas, por favor, higiene íntima sempre, claro. Mas, sei lá, às vezes é isso, é o que eu falo, Paulo, é experimentar. Porque não sabe como é não fazer sem essas regras todas, entendeu? Sem todos esses deverias. E isso é muito ruim na relação. Né? Então, quando o terapeuta fala, ele aborda de uma forma clara, de uma forma natural, de uma forma leve, às vezes até engraçada, porque tem coisas que eu acabo rindo também, aí a gente brinca, para ficar descontraído, sabe? Porque eu acho que não dá para a gente ficar de uma forma, tipo, toda certinha e falar os nomes técnicos só e não sei o que, não sei o que lá. Não, porra, a gente é gestalterapeuta, não dá pra gente falar disso. A gente leva com leveza mesmo. Então, é importante a gente passar isso para o nosso cliente. E isso não quer dizer que a gente não esteja valorizando ou validando eles ou a relação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente só está criando um ambiente mais descontraído, que é importantíssimo. Até para a gente, para um processo de autoconhecimento, né? De awareness e de consciência, eu acredito que fica muito mais fácil e mais leve da gente poder lidar dessa forma. Não sei se faz sentido para você, mas para mim ficou isso. Não sei também se respondi a pergunta. Sim, respondeu. Aí a Fabiana também está complementando aqui o quanto as interrupções também falam do que está no pré-reflexivo
do funcionamento deles fora do sexo. Eu não entendi o pré-reflexivo. Será que não Não tem a ver entendi com o pré. Mas, sim, o quanto eles estão, de alguma maneira, saindo um pouco, né, assim, trazendo outras coisas para não se dar conta do que está realmente acontecendo. Sim, com certeza, sim. E é interessante quando você fala isso, que eu me lembro que uma vez numa supervisão, gente, eu não sou, eu sou um pouco fora da curva, né? Então, assim, eu sou um pouco sem vergonha diversas vezes quanto supervisora, principalmente. Porque é um grupo confiável, a gente está dentro de um grupo, muitas vezes, né, que tem confiança, é um grupo terapêutico. Verdade. E aí uma aluna estava falando de uma dificuldade de fazer uma pergunta, era uma pergunta boba, era uma pergunta, não me lembro nem exatamente qual era a pergunta que ela tinha que fazer, tá? Mas eu estava questionando a ela assim, mas como que é fazer essa pergunta para o seu cliente? Como que é fazer isso para o seu cliente? E ela dizendo assim, não, é difícil, é complicado, eu não consigo, eu me sinto tímida de fazer essa pergunta. E não era nem uma pergunta exatamente sobre sexo, não, tá? Era uma outra pergunta que agora eu não vou me lembrar qual foi, porque já tem muito tempo isso. E aí ela foi falando, aí teve uma hora que eu parei, ela falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí ela, o quê? Eu falei, você faz sexo anal? Aí ela olhou pra mim, e foi interessantíssimo, porque eu fiz a pergunta achando, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não achava nada. Eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta louca pra ela, que não tem nem a ver com o contexto, e por isso era louca, porque eu tava fazendo fora do contexto. Sim. Aí ela virou pra mim e falou assim, faço. Eu falei, e você gosta? Ela gosta. Eu falei, ah, tá. E seu namorado gosta? Ela falou assim, gosta. Eu falei, ah, tá. Eu falei, então, como que você se sentiu com essa pergunta que eu te fiz? Aí ela, não entendi bem por que você me fez essa pergunta, mas pra mim não foi um problema responder. Eu falei, pois é. E é assim que os nossos clientes se sentem quando a gente faz uma pergunta que, teoricamente, pode parecer muito louco socialmente dizendo, né? Você não vai tentar passar por alguém na mesa de bar e falar, então, olha só, tudo bom? Oi, você tá aqui sentado, tá legal o chopp? Tá, então, você faz sexo anal? Você não vai perguntar isso para um desconhecido. Exatamente. Né? Mas se há um contexto, se aquilo está sendo dito dentro da terapia e aquilo faz sentido ser questionado, ser perguntado e ser trabalhado, por que não? E foi interessante que ela começou a rir, ela virou e falou assim, nossa, você fez a pergunta com tão naturalidade que eu simplesmente respondi. Eu, em momento algum, senti vergonha de te responder isso. E se fosse em qualquer outro contexto, eu com certeza me sentiria envergonhada de responder isso. Sim. Eu falei assim, pois é, mas as coisas são naturais. O sexo é natural, tomar remédio é natural, andar de bicicleta é natural. As coisas são naturais. Falar sobre dinheiro, que é outro tema, às vezes muito, né, que as pessoas têm muita dificuldade de perguntar, é algo natural. Todos fazemos, ou temos a possibilidade de fazer, ou ganhar. Sim. E por que não falar sobre isso? Por que não ser natural sobre isso? Né? Até para que, por exemplo, quantas pessoas chegam na terapia, eu tenho muitos casais que chegam na terapia e eles falam assim, não, nós temos um problema no sexo, nós estamos fazendo muito pouco sexo. E aí eu pergunto, teve uma pessoa aqui que falou que estava 35 anos casada e que estava com essa questão de sexo no casamento. Depois a gente pode responder a ela, mas tem uma coisa assim, as pessoas falam assim, não, a gente está com problema no sexo, porque não é normal, isso não tá normal. E aí eu pergunto, tá, mas o que é não tá normal? Qual tem sido a frequência de sexo para vocês? Aí a pessoa diz assim, não, a gente só faz sexo 3 vezes na semana. Aí eu cumpri. Falei assim, olha, eu não sei se eu vou embora ou se eu continuo atendendo vocês, porque assim, eu fiquei na dúvida. Porque eu falei assim, eu fiquei na dúvida. Por que 3 vezes na semana não é bom? Assim, o que tá acontecendo? Porque eu preciso te dizer, essa é uma média muito maior do que a grande maioria dos brasileiros. É muito maior. Aí ele, não, a média não é fazer sexo todo dia? Eu falei, eu não sei de quem. Pra ele? Porque em casais adultos, essa é uma média bem satisfatória. Incomum. Né? Porque, imagina, 3 vezes na semana você tá ótimo, aliás. Preciso te dizer que na média brasileira você tá ótimo, maravilhoso. Então, assim,
Que necessidade é essa de chegar numa média do que os outros dizem que seria bom e não de algo que verdadeiramente me satisfaz? E aí, então você vai fazer só para cumprir tabela? Dizer à sociedade que, olha, como eu sou ativa. Exatamente. E quem disse que necessariamente um casamento, vamos supor, um casamento de 35 anos, precisa ter sexo? É a sua necessidade? É necessidade do parceiro? Eu não sei se é a necessidade. Eu não preciso agir de acordo com o que a sociedade diz que é bom, sim, mas sim com aquilo que eu tenho necessidade. E se eu tenho necessidade todo dia, ok, eu tenho necessidade todo dia. Mas se eu não tenho necessidade, não é algo que a sociedade me trouxe, você não tem necessidade, você não precisa cumprir isso. Eu acho que isso tira um peso, às vezes, do casal, principalmente quem fica preso nessa métrica social, que é a coisa assim, eu não preciso fazer. Então se eu não fizer sexo todo dia, o meu casamento não está em risco? Não. Não mesmo. Seu casamento está em risco por outros motivos, mas não a métrica sexual vai dizer o quanto seu casamento está em risco ou não. Né? E eu imagino que você escuta coisas tão fortes quanto isso. Com certeza. Né? E aí eu não sei, assim... E eu não sei exatamente o que a pessoa com 35 anos de casamento estava dizendo, se essa é uma demanda de si mesma, se essa é uma demanda do outro, aonde está essa demanda e aonde estão os acordos desse casal. Porque mesmo com 35 anos tem que ter um acordo, inclusive, de qual é a medida boa para esse sexo. Porque já não é mais igual a lá do início do relacionamento, não dá para ser. E a gente precisa sempre recontratar as relações. E aí, assim, claro, quando eu falo recontratar, não é chegar a assinar um papel e tudo, mas é sempre dialogar sobre isso. Caramba, olha, o que antes eu sentia um prazer absurdo em fazer todos os dias, hoje, 3 vezes na semana, está sendo o suficiente. Como é que é para você isso? É muito ruim? Você acha... A gente pode experimentar e ver como é que vai ser? Não tem jeito, a gente só vai saber das coisas se elas vão ser boas ou não experimentando. É o que eu falo para os meus clientes. Se você não experimentar, você não vai saber, sabe? E aí, se não sabe, não vai ter esse autoconhecimento. E aí não tem um conhecimento de si, não tem um conhecimento do outro. Aí não tem jeito, né? Vai ficar batendo cabeça. Sim, Sibeli está colocando assim, o senso comum... As experiências, exatamente, Sibélia. Porque eu fico no que os outros dizem, não aquilo que eu de fato sinto. E aí aquilo tudo que a gente falou sobre função de contato vai por água abaixo. Porque a função de contato traz realmente a minha consciência, né? O meu autoconhecimento de algo que eu preciso. E não de algo que o mundo diz que eu preciso ou que... Enfim, a história diz que eu deveria precisar. Sim. Não, mas é o que eu preciso. E isso eu só vou poder ter se eu me escuto, se eu percebo o meu organismo, o meu corpo, se eu escuto a minha relação, aí sim a gente chega num bem comum. E não aquilo que a revista, aquelas comuns, né? Uma que se chamava Capri, a outra que se chamava Playboy, né? Capricho e Playboy, que era dos dois mundos. Aquilo que lá naquelas revistas disseram, ou que em outros lugares disseram, não tem uma métrica. Não existe a métrica para você chegar. É a métrica do casal. E quem vai chegar a essa métrica é o casal. Mais ninguém. Não existe receita de bolo. Existe uma forma que pode ter sido estudado, e aí, ok. Para justamente a gente poder ter dados. Isso é importante? É importante. Mas isso não significa que o que é bom para mim vai ser bom para você. E muitas das pessoas acham que sim. Por exemplo, eu já ouvi muito, Paula, de mulheres que só gozam uma vez. E aí, ok. E tem as mulheres que gozam várias vezes, que são as multiorgásticas. Essa pessoa que goza uma vez, eu já ouvi algumas mulheres dizerem, mas eu tenho alguma coisa errada. Falei, mas você não tem nada de errado. Não existe certo e errado. Existem pessoas que têm uma flexibilidade, não, esqueci agora a palavra. Uma facilidade de chegar mais vezes. E outras não.
Agora, também, por que ela chega mais? Será que, de repente, porque o parceiro consegue segurar mais? Entendeu? E aí é isso que eu falo. Depende de cada relação. Porque, às vezes, se tem uma pessoa, por exemplo, um homem que tem uma ejaculação retardada, de repente, se a mulher tiver uma consciência corporal boa e ela conseguir isso, porque eu acho que o orgasmo, Paula, eu falo muito de uma questão de controle. E aí eu acho que quanto mais a gente quer controlar tudo, inclusive o sexo, menos a gente vai conseguir ter orgasmos e prazer e tudo, sabe? De chegar no ápice. Porque o que é o orgasmo? Nada mais é do que você se entregar. É uma forma que nada controla você. E se você quiser controlar isso, caramba, você está tão no racional que você não está experienciando aquele momento ali do aqui e agora. Aquele momento, aquele prazer ali, pontual, que não vai acontecer mais, naquele momento. E aí você se perde, porque você fica na razão. Você não experimenta sentir, deixar o seu corpo, a sua sensação dominar. E aí é aquilo, né? Aí, ok, fala de cada um. Mas eu sempre vou pontuar essas questões. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres que nunca chegaram ao orgasmo e tudo, e aí muitas que nunca tiveram e outras que não têm né, em determinada situação, que a gente chama de anorgasmia situacional e não uma anorgasmia primária. Uma anorgasmia primária é por volta de 7% das mulheres. E aí o quanto que essa mulher que nunca conseguiu obter um orgasmo, na maioria das vezes, aí eu tô falando, não é uma regra, lembra disso. Na maioria das vezes, são pessoas racionais demais, controladoras demais, que quer dominar tudo, que quer tentar controlar tudo e mais um pouco. Você, o outro, a posição, o lugar, a luz, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Que fica tanto naquilo ali que se perde. E aí não consegue, né? Não sabe. Ou, às vezes, pode ser aquilo como eu falei. Às vezes, um forte impacto emocional lá de trás. Ou, às vezes, alguma repetição lá, né? De quando você era criança por anos e anos e anos. Não pode isso. Ou, sei lá, qualquer outra repetição, né, de comportamento ou de situação que também acaba atrapalhando a pessoa a sentir esse prazer, a desfrutar desse prazer. Então, é claro que a gente tem que investigar. Não é simplesmente eu não vou chegar, vou anotar. Então tá, no livro tá aqui, então você tem isso. Não, a gente não trabalha com isso. Você não é isso, você não está. Você está isso, você não é isso. E eu sempre falo, mas e aí, eu tenho o quê? Eu falo, calma, eu não tô aqui para ficar dizendo o que você tem ou deixa de ter. Eu tô aqui para fazer o que você pode melhorar, o que você quer, o que você espera desse processo terapêutico. Que isso que para mim é o mais importante. Né? É ver a pessoa, caramba, qual o objetivo dela? Então, vamos atrás disso. E o que ela me traz, né, de sintoma ou de questão, eu deixo ali de fundo guardado, porque, claro, isso é importante, não tem como não ser. É importante, né? Mas a gente precisa ser trabalhado. Bem, agora a gente chegou literalmente no minuto final. Eita, passa rápido. Então, eu queria te agradecer muito, Célia. Acho que você trouxe coisas muito importantes para quem trabalha com Gestalt terapia ou qualquer outra área, né, dentro da psicologia. Sim. Dessa coisa do desmistificar alguma coisa, inclusive o papel da sexóloga, que é importante. Eu acho que vai trabalhar além de um terapeuta comum. É claro que eu tenho uma especialidade, mas quem não é ainda assim um sexólogo pode abordar o tema sexo. Pode, claro. E deve, até para que se chegue ao ponto de que, se precisar de uma sexóloga, pode ir a uma sexóloga. Com certeza. Mas não é proibido falar na terapia individual ou de casal, mesmo você não sendo sexóloga, sobre sexo, né? É verdade. Queria te agradecer muito e abro para você falar alguma coisa agora. Sim, porque é exatamente isso. A gente precisa aprender a lidar com a nossa sexualidade, a sexualidade do outro, entender que isso é natural do ser humano. Então, não é porque você não tem essa formação ou essa especialização que você não pode falar disso. É claro que você pode e deve. Porque, às vezes, é uma pergunta que você faça que faz toda a diferença no seu atendimento e com o seu cliente. Então, assim, pergunte sim. E aí, claro, se tiver alguma coisa mais profunda que você não saiba e tudo, ou você faz uma supervisão, ou você encaminha. Mas, ok, você já despertou essa consciência para o outro, e aí isso faz muita diferença. Até para você, de repente, estudar, se for o caso, né?
Eu acho ótimo. Então, assim, obrigada